Boa tarde a todos. Daremos início à apresentação do trabalho, onde ficamos responsáveis para falar sobre o tema invertebrados, controle e integração, onde os discentes responsáveis sou eu, Eldeana Silva Barbosa e Rodrigo Araújo Azevedo. Então, dando início, abordando sobre os invertebrados, a gente pode perceber que o controle endócrino, assim como o controle nervoso, são semelhantes com o dos vertebrados, né? Nos invertebrados mais organizadas, as funções se encontram tanto sob controle endócrino como nervoso. A semelhança com os vertebrados, o sistema nervoso ele serve como uma comunicação rápida, agindo nas ações desses animais, né, relacionados à fuga, alimentação, acasalamento. E o sistema endócrino, assim como nos vertebrados, ele está responsável ali, ele apresenta função na parte da produção de hormônios que controlam os processos mais lentos, como o crescimento, maturação e muitos outros processos metabólicos no organismo, certo? Então, fazendo um resumo geral do que seria o sistema nervoso, ele é justamente a parte do organismo que transmite os sinais entre as diferentes partes e ela coordena suas ações. E os neurônios dos invertebrados, eles possuem as mesmas características dos neurônios dos vertebrados, onde eles são capazes de produzir potenciais de ação que constituem em alterações na permeabilidade e no potencial da membrana. Então, essa transferência de informações de um neurônio para outro, ele ocorre através de sinapses, que geralmente apresentam evidências de transmissão química. E essas transmissões químicas, elas podem ser de dois tipos, né? Existem sinapses químicas de dois tipos. A primeira, ela apresenta uma vesícula de forma predominante arredondada, e o tipo 2, ele apresenta essas vesículas de forma mais alongada. E esses neurônios, eles têm a capacidade de produzir esses potenciais de ação em um tempo bem curto, né, que duram frações de milésimos, né, e cabe ressaltar também que esses neurônios estão presentes em todos os principais filos, exceto em protozoários e esponjas. E falando sobre a ação dos neurotransmissores pós-sinápticos, esses neurotransmissores eles possuem a capacidade de se ligar a um grande número de proteínas receptoras que estão presentes na membrana, onde eles podem ser classificados tanto como pós-sinápticos exercitórios e também podem ser classificados como inibitórios, onde os excitatórios eles vão estar ali presentes na diminuição da polarização da membrana e os inibitórios eles vão estar presentes ali no aumento desse potencial de membrana. Pois bem, agora falando sobre a neurosecreção, a gente pode observar que essas células neurosecretoras elas são difíceis de serem definidas e caracterizadas, e os órgãos neurohermais, eles são grupos de neurônios que servem como fonte de secreção, onde essas células elas possuem fibras nervosas, onde elas podem agir secretando e transportando geralmente terminais de íntima associação com uma estrutura vascular. Os órgãos neurohermais, eles têm uma ampla distribuição, porém não se sabe se eles fazem uma conexão com todos os órgãos neurosecretores. Então pode-se perceber, né? Que o controle por mecanismos dos neurosecretores está presente em todos os animais, onde esse mecanismo é essencial para o sistema endócrino, onde ele possui papel fundamental nesse sistema. Sobre essa parte de sistema, agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema endócrino. Esse sistema, em resumo, né, em uma definição geral, ele é formado por um conjunto de glândulas que tem como função a produção de secreções hormonais. Né, em invertebrados, as funções endócrinas elas são melhor compreendidas em organismos, em animais que são morfologicamente mais organizados, como é a questão dos insetos. Além disso, os insetos eles têm um melhor acesso, a facilidade de coleta, a questão da reprodução, eles são tolerantes a procedimentos cirúrgicos. Então, esses são um dos motivos que levam os insetos a serem mais estudados na função endócrina. E fazendo uma comparação de vertebrados com invertebrados, pode-se observar que alguns hormônios de vertebrados que estão ali associados com o crescimento e o desenvolvimento de gônadas, de processos metabólicos, eles não possuem nenhum efeito em invertebrados. Porém, existem alguns hormônios em que essas espécies, né, em que esses diferentes organismos compartilham, como é a questão da insulina, onde foi encontrado em anelídeos, em insetos, em molúsculos, uma substância muito similar à insulina.
Então, isso sugere com que esses hormônios eles tenham já uma origem mais antiga, né? Então, atualmente tem-se a impressão de que o sistema endócrino ele pode ser uma forma altamente especializada de mecanismos biológicos gerais de origem bem antiga. Dando continuidade, falaremos sobre endocrinologia nos insetos, estando relacionado desde a fase de muda, a fase de pupa e também da metamorfose. Bem, em relação ao sistema endócrino, é importante destacar que há regiões do cérebro que vão produzir hormônios, como a cortisona ou também hormônio juvenil. Então, na imagem, a gente pode observar o sistema endócrino envolvido na metamorfose. Temos o hormônio do PTTH, que é o hormônio protoraxotrópico, que vai ser secretado pelos corpos cardíacos, que vai estimular a ação a secreção da alfa-cortisona, que vai ser hidroxilada no corpo adiposo e vai formar a beta-cortisona, que irá ajudar a digerir a antiga cutícula para promover a formação de uma nova. É interessante destacar que a característica dessa nova cutícula vai depender do hormônio juvenil, como a gente vai ver mais adiante. Bem, é importante destacar que existem dois tipos de insetos, os hemimetabólicos, como por exemplo o percevejo, que sofrem várias mudanças à medida que gradualmente se transformam de uma forma recém-eclodida a adultos, e holometabólicos, como por exemplo as borboletas, que permanecem completamente na forma lavária por muitas mudas e depois se transformam em pulpas que posteriormente emergirão em adultos. Temos como exemplo de insetos hemimetabólicos o barbeiro sul-americano rodínios. O rodínios, ele é um inseto que já emerge do ovo um pequeno barbeiro, que vai passar por cerca de 5 fases, né? E durante essas fases vai estar relacionado aí ao consumo de sangue para poder passar para uma próxima, né? Então, se alimenta de sangue, a estimulação da produção da aquidisona, que é um hormônio relacionado ao crescimento, que vai fazer com que, junto com a ação do hormônio juvenil, cresça uma ninfa maior e, posteriormente, a diminuição desse hormônio e faz com que ele se transforme em um adulto. Então, a ausência de caracteres do adulto, como foi falado, depende da ausência do hormônio juvenil e é muito importante para que ele atinja esses estágios. Temos como exemplo de insetos holometabólicos a mariposa de seda, onde essas larvas vão passar por cerca de 4 mudas. Aqui a gente observa também que a presença do hormônio juvenil vai determinar se vai gerar uma larva, uma pupa ou um adulto, pois durante esse crescimento que ela vai ter, ela vai se alimentar. Então, a presença do hormônio juvenil vai fazer, junto com a aquidisona, com que ela somente se transforme em uma larva maior. Então, ela somente vai crescer em tamanho, mas quando ocorrer a ausência desse hormônio juvenil, ela vai criar estruturas pulpárias, né? Vai virar uma polpa devido à ausência desse hormônio juvenil. Então, é muito importante destacar que a ausência do hormônio juvenil faz com que os insetos desenvolvam características adultas. Bem, nos estágios larvais mais precoces, o corpo alata, os corpos alados liberam o hormônio juvenil. Então, o hormônio juvenil é liberado no corpo alado, enquanto a aquidisona é liberada pelas glândulas protoráxicas. Bem, é importante também destacar o fator papel, que no caso foi uma descoberta acidental, né? E esses fatores eles têm semelhanças com os hormônios juvenis, né? Então foi uma descoberta acidental e é uma substância que, por ter semelhança ao hormônio juvenil, são utilizados como inseticidas devido a impedir com que esses insetos possuam características adultas e possam chegar na fase reprodutiva, né? Então é observado que algumas plantas produzem esses compostos, então é bem interessante destacar isso. Bem, os neurohormônios também estão bastante relacionados ao sistema endócrino, né, pois faz parte dele, onde a maioria desses neurohormônios são polipeptídeos que são produzidos, armazenados e liberados no sangue a partir de neurônios ou os órgãos neurodermais, como por exemplo, temos os exemplos dos gafanhotos migratórios, que necessitam de grande quantidade de energia para poder percorrer grandes distâncias. Então, esses neurohormônios vão ser produzidos nos órgãos neuronais e vai fazer com que há lipídios no sangue que vão poder ser utilizados por esses animais como fonte de combustível. Também é importante destacar outros hormônios que estão relacionados ao sistema endócrino,
como por exemplo a cópora cardíaca, que vai influenciar os insetos principalmente no coração deles, onde vai ser observado que vai promover a aceleração do ritmo cardíaco e também vai promover a concentração de lipídios na hemolinfa desses insetos. E os neuropeptídeos também estão envolvidos em vários aspectos de comportamentos sociais, como por exemplo, feromônios, né, para atrair machos, e também hormônios diuréticos naqueles insetos que estão relacionados principalmente a ingerir grandes quantidades de sangue, como por exemplo mosquitos e também até mesmo o barbeiro. E isso vai ajudar na regulação hídrica, visto que seria um problema para eles ter tanto líquido no corpo. Concluindo, a gente observa que o sistema endócrino está bastante relacionado à homeostase, né, ao equilíbrio hormonal, visto que é responsável pelas diferentes fases dos insetos, né. A gente também observa, como foi mostrado anteriormente, que está relacionado ao equilíbrio, como por exemplo, em insetos que necessitam de hormônios diuréticos, ou até mesmo em gafanhotos migratórios que necessitam de regulação da quantidade de energia necessária para poder percorrer grandes distâncias.